vídeo de hoje resolvi fazer uma lista completa de marcos ósseos, porque no fundo é algo que irá aparecer em cada osso que nós vamos estudar, e muitas vezes a própria análise que nós estamos a fazer poderá estar a ser afetada, a nossa compreensão, por não percebermos o que é que eles estão-se a referir em relação a um determinado marco ósseo. Ahm, Portanto, o que é que são marcos ósseos? São projeções e depressões, e é que são encontrados então nos ossos e que nos ajudam a identificar a localização de outras estruturas do corpo, como é o caso dos músculos. São importantes quando tentamos descrever o formato do osso ou para entender como é que os músculos, ligamentos e outras estruturas atuam no osso ou vice-versa. Ahm, Em termos de marcos ósseos, nós podemos separá-los consoantes, ou seja, sejam parte de um osso, sejam projeções ou sejam aberturas e depressões. Como exemplo de partes de um osso, nós podemos falar, por exemplo, da epífise, da metáfise, que nós já falamos em questão do osso longo. Em termos de projeções, temos como, por exemplo, o côndilo, o epicôndilo, processo, protuberância, tubérculo, por aí fora. E em termos de aberturas e depressões, temos os meatos, a fossa, fóvea, a incisura, sulco, etc. Vamos começar por falar um bocadinho, então, da anatomia de um osso longo. Os ossos longos são compostos por quatro partes distintas. Temos a epífise ou cabeça, que é uma porção arredondada localizada em qualquer uma das extremidades do osso e distingue-se em epífise proximal ou epífise distal. A epífise proximal está perto dos ombros, ou seja, da parte superior, ou perto da anca, e depois temos a parte distal. No caso da diáfise, é a parte central, que está entre as extremidades proximal e extremidade distal do osso. O colo ou metáfise é a parte mais larga de um osso longo. E a face articular é a área do osso que fica em contacto próximo com os ossos vizinhos. Podemos ir um bocadinho mais específicos, e neste caso, ou seja, na própria composição do osso, nós temos dois tipos de medula. A medula óssea vermelha, ou seja, os ossos são responsáveis por gerar todas as células sanguíneas, nomeadamente os glóbulos vermelhos, e que transportam oxigênio e dióxido de carbono ao longo de todo o corpo, e glóbulos brancos, que permitem combater agentes patogénicos. Estas células acabam por ser produzidas neste tipo de medula. Nos ossos longos, encontra-se presente na epífise. Relativamente à medula óssea amarela, encontra-se ao longo de toda a diáfise, vai preencher a cavidade medular, mas atenção que este tipo de medula não produz qualquer tipo de células, ao contrário da medula óssea vermelha, que produz os dois tipos de células, a branca e vermelha. Esta medula, na verdade, tem outra função. É armazenamento de gordura e nutrientes. Na verdade, quando nós nascemos, apenas possuímos medula óssea vermelha e por volta dos 7 anos, 40% desta medula é convertida em medula óssea amarela. Em caso de trauma com elevada perda de sangue, a medula óssea amarela pode regredir a medula óssea vermelha de forma a conseguir produzir glóbulos vermelhos e brancos numa tentativa de manter a pessoa viva. Temos também a placa epifisária, que está localizada entre a medula óssea vermelha e correspondem aos espaços em branco, e corresponde a uma região de cartilagem hialina que permite que ocorra o crescimento em comprimento do osso durante o desenvolvimento ósseo. Quando deixa de ocorrer crescimento, estas placas epifisárias fundem, originando uma linha epifisária. Hum, ou seja, estas linhas epifisárias vão permitir concluir que a fase de crescimento terminou, ou seja, a placa epifisária deixa de produzir células que contribuam para o crescimento do osso. Existem ainda dois tipos de osso, o osso esponjoso e o osso compacto. O esponjoso armazena a medula óssea vermelha e contribui para que o osso seja leve, e o osso compacto corresponde a todo espaço em branco, o que significa que a placa epifisária também corresponde ao osso compacto, e este tipo de osso contribui para que este seja muito forte. Relativamente ao periósteo e endósteo, portanto, o periósteo é a camada externa e fida
e fina de tecido que cobre todo o osso com osteoblastos, que são células responsáveis pela formação do tecido ósseo. E esta membrana é essencial para a nutrição óssea, o crescimento em espessura, a reparação de fraturas e a fixação de tendões e ligamentos. Já o endósteo é uma camada também semelhante ao periósteo, mas que reveste o interior do osso, cobrindo a cavidade medular, as trabéculas do osso esponjoso e os canais de Havers e Volkmann. Ok, agora vamos passar para partes e projeções. As partes de um osso que se projetam acima da sua superfície podem ser chamadas coletivamente de projeções. São pontos de inserção para tendões e ligamentos, sendo o seu formato e tamanho indicativos da força de tração exercida por eles na sua inserção óssea. Começando pelo côndilo, são saliências arredondadas que formam articulações com outros ossos. Frequentemente fornecem sustentação estrutural para a face articular, ajudando a absorver a força exercida na articulação. O epicôndilo é uma projeção óssea acima de um côndilo, serve principalmente como área para inserção de um músculo ou ligamento. O processo é uma proeminência óssea de um osso maior. Na imagem encontra-se assinalado o processo mastoide, facilmente palpável por trás da orelha e no qual muitos músculos da cabeça se inserem. Depois temos a protuberância, são semelhantes aos processos, se constituem regiões proeminentes ou salientes do osso. O que nós estamos a observar aqui nesta imagem é uma protuberância occipital externa, que projeta-se a partir da linha média da superfície externa e é palpável na parte de trás da cabeça. Relativamente a tubérculo e tuberosidade, como aqui diz, a diferença está na escala. São estruturas discretamente diferentes que costumam ser confundidas. O tubérculo é uma pequena proeminência arredondada, frequentemente o local de inserção de algum tendão ou ligamento. Aqui o que nós estamos a ver na imagem da esquerda é o tubérculo adutor do fémur. Já a tuberosidade é maior, podendo ser encontrada em diferentes formatos e frequentemente tem uma textura áspera. Nós estamos aqui a observar a tuberosidade da ulna. Tanto os tubérculos como as tuberosidades são geralmente encontrados próximos aos locais de inserção de tendões ou ligamentos. O trocânter é um acidente ósseo, está presente apenas no fémur e refere-se a um processo grande e de formato irregular que serve como um ponto de inserção para músculos e ligamentos. A espinha, também designada de processo espinhoso, é uma projeção aguda e delgada do osso, útil para inserção de músculos ou ligamentos, como estamos a ver aqui na espinha do osso esfenoide. A linha refere-se a uma impressão subtil, longa e estreita que se sobressai devido à sua elevação, coloração ou textura em relação aos tecidos circundantes. A linha, aqui nós estamos a observar na imagem, a linha áspera do fémur, é encontrada na sua superfície posterior, consiste nos lábios medial e lateral que se divergem nas suas extremidades superior e inferior. Depois temos também a crista, que pode ser descrita como uma margem saliente e proeminente de um osso. Tem uma espessura média e é frequentemente encontrada em locais onde o tecido conjuntivo se junta aos músculos e ossos. O que nós estamos a ver aqui é assinalado é a crista ilíaca, que é encontrada inferiormente ao músculo quadrado lombar, do qual serve como ponto de origem e é palpável em todo o seu comprimento e é mais espessa nas extremidades do que no centro. Passando para as aberturas e depressões, estes são marcos ósseos que nesta categoria formam os canais e orifícios que abrigam nervos, vasos, tendões e músculos. Temos o forame, que são orifícios ou aberturas num osso, através das quais geralmente passam nervos e vasos sanguíneos. Na imagem temos o forame jugular, é uma abertura por onde passa o seio petroso inferior, o seio sigmoide e os nervos glossofaríngeo, vago e acessório. A fissura são fendas abertas, ranhuras ou depressões num osso, geralmente abrigando nervos e vasos sanguíneos.
O meato é um canal curto em forma de ducto que se estende no osso, pode fornecer passagem e proteção para nervos e vasos. A fossa é uma depressão na superfície óssea, geralmente ampla e rasa. Pode sustentar as estruturas do cérebro ou acomodar um osso articulado. Uma conhecida é a fossa temporal, um dos maiores marcos do crânio, serve como ponto de origem para o músculo temporal. A fóvea também se refere a uma depressão semelhante a uma fossa, mas geralmente muito menor. Uma incisura ou entalhe corresponde a uma indentação na borda de uma estrutura como uma fenda. Aqui nós temos na imagem a incisura supraescapular, que é uma depressão profunda e distinta ao longo de da borda supralateral da escápula. Temos também o sulco. É um entalhe ou fissura geralmente da superfície do cérebro, mas também pode estar presente em ossos e outros órgãos. Os sulcos dos ossos geralmente acompanham o trajeto dos nervos ou vasos, proporcionando um espaço para que estas estruturas sigam sem serem comprimidas pelos músculos adjacentes ou outras forças externas. E por último, o seio. Cavidade ou espaço oco, os seios paranasais constituem um grupo de 4 seios bilaterais da cavidade nasal e constituem um excelente exemplo. Temos aqui o seio maxilar, seio frontal, seio esfenoidal e seio etmoidal. Portanto, no fundo, temos aqui uma síntese, ou seja, esta é uma síntese mais em termos funcional. Portanto, nós temos projeções e partes, ou seja, que têm como principal função articulação, inserção de músculos e ligamentos. Temos depois as partes de um osso longo, que têm como objetivo o crescimento e a hematopoiese. E depois temos as aberturas e depressões que permitem a passagem de nervos e vasos, assim como o alojamento de estruturas. Os termos-chave, quando estamos a falar de projeções e partes, estamos a falar de côndilo, epicôndilo, tuberosidade, trocântaro, processo, crista, entre outros. Partes de um osso longo, epífise, diáfise, metáfise, medula óssea, vermelha ou amarela, e depois, em termos de depressões e aberturas, temos o forame, a fissura, o miato, a fossa, o sulco e o seio. E termino esta apresentação ou este vídeo com esta frase: dominar esta linguagem permite ler a história da função escrita na arquitetura do corpo humano. Portanto, foi esta a visão, no fundo, que eu tive para a construção deste vídeo, ou seja, uma vez que nós vamos falar de diferentes terminologias nos ossos, ou seja, não quero estar presa a isso para tentar compreender o osso. Portanto, fica já esta revisão feita e vemo-nos no próximo vídeo.